Morei com um amigo meu, a quem chamarei de Nick, em uma pequena casa durante alguns anos durante a faculdade. Ele foi meu colega de quarto no primeiro ano e depois decidimos sair dos dormitórios e dividir o aluguel de uma casa, já que ambos tínhamos empregos decentes o suficiente. Esta era a primeira vez que ambos alugávamos um lugar, então não sabíamos muito bem como fazer um orçamento adequado. Depois de alguns meses, tudo estava indo bem, mas foi quase um ano depois que percebemos que esse lugar estava consumindo nossas contas bancárias. As soluções óbvias eram ou sair ou encontrar outro colega de quarto. Nenhum de nós queria sair, então começamos a procurar por um colega de quarto. Começamos perguntando a todos os nossos outros amigos, mas nenhum deles estava interessado. Então, realmente, a única opção era fazer um anúncio online. Eu fiz um anúncio no Facebook Marketplace e Nick fez um anúncio no Craigslist. Mais uma vez, nenhum de nós já tinha feito isso e parecia um pouco estranho, mas sabíamos que não tínhamos muita escolha. Algumas semanas se passaram com apenas algumas respostas, mas nenhuma delas parecia realmente considerar-se mudar. Foi então que Nick me mostrou um e-mail que ele recebeu de alguém chamado Sam, em resposta ao seu anúncio no Craigslist. O cara parecia legítimo e, no dia seguinte, ele veio ver a casa. Devo mencionar que ele era alguns anos mais velho do que nós e acabará de se formar, mas parecia bastante simpático e limpo, então ficamos felizes em tê-lo. Ele concordou com a divisão do aluguel e se mudou na semana seguinte. Nos meses seguintes, Sam passou bastante tempo conosco e realmente chegamos a conhecê-lo bem. Mas, de repente, ele ficou muito fechado por algum motivo. Nick e eu raramente o víamos. Quando o víamos, ele mal falava. Ele ficava em seu quarto com a porta fechada na maior parte do tempo e só saía para comer ou ir ao trabalho. Isso não me incomodava necessariamente, apenas achei um pouco estranho. De qualquer forma, por volta do quarto mês com ele morando lá, as coisas começaram a dar uma guinada para pior. Eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho e, imediatamente ao entrar pela porta, Nick me chama baixinho da sala. Ele me disse que Sam estava em casa, então não falássemos muito alto. Então ele me conta sobre um forte cheiro que ele notou ao passar pelo quarto de Sam naquele dia. Eu disse a ele que não tinha notado. Ele apontou para o corredor em direção ao quarto de Sam e pediu que eu andasse silenciosamente e verificasse se eu notava o cheiro. Eu me levantei e fui silenciosamente pelo corredor em direção à porta de Sam. Eu nem precisei me aproximar muito para sentir o cheiro, era terrível e realmente nojento. Eu não fazia ideia do que era e nunca tinha sentido esse odor na casa antes. Nick sugeriu que perguntássemos a ele sobre isso e eu concordei. Nós dois fomos até a porta de Sam, tentando não respirar fundo, e batemos, depois batemos de novo e novamente chamamos por ele. Ele não respondeu. Nick estava certo de que Sam estava dentro, mas depois de alguns minutos desistimos e decidimos perguntar a ele no dia seguinte. Já estava bastante tarde naquele ponto, então fizemos um jantar rápido, assistimos TV na sala de estar e depois fomos dormir. No dia seguinte, peguei Sam quando ele estava saindo de casa para ir trabalhar, como de costume, e perguntei a ele sobre o cheiro da noite anterior. Ah, eu só estava jogando o lixo fora, ele respondeu rapidamente, e saiu dirigindo. Aquela resposta não fazia muito sentido para mim, mas eu não queria pressioná-lo demais. Conte isso para Nick mais tarde naquele dia, e ele concordou que era estranho, mas não sabia o que mais fazer, então deixamos por isso mesmo. Mais algumas semanas se passaram e, novamente, Sam mal falava conosco, mas o cheiro já havia desaparecido. Eu cheguei em casa tarde uma noite e Nick e Sam já estavam em seus quartos, provavelmente já dormindo. Eu fui direto para o meu quarto e caí no sono. Mas, no meio da noite, acordei ouvindo algum barulho abaixo do meu quarto, onde ficava o quarto de Sam, no andar de baixo. Fiquei ouvindo por alguns minutos, tentando entender o que ele estava fazendo, mas eventualmente adormeci novamente. Na manhã seguinte, Sam saiu de casa para ir trabalhar como de costume, mas não voltou para casa naquela noite.
Mas alguns dias se passaram e ele ainda não tinha voltado para casa. Liguei para ele várias vezes e seu telefone ia direto para a caixa postal. Começamos a ficar realmente preocupados e decidimos verificar o quarto dele para ver se havia alguma pista do que estava acontecendo. Seu quarto estava bagunçado e parecia que muitas de suas coisas haviam sido empacotadas e levadas embora. Também encontrei um par de óculos na gaveta dele, junto com algumas outras coisas aleatórias, o que era estranho porque Sam não usava óculos. Ele deixou algumas roupas e todos os seus móveis para trás, o que nos fez pensar que ele não simplesmente havia se mudado de repente. Nick acabou ligando para a polícia para informá-los sobre o desaparecimento de Sam, e um policial veio naquela noite para investigar e fazer perguntas. Contamos tudo o que sabíamos e deixamos o policial examinar o quarto de Sam. Nick também deu ao policial uma foto que tiramos juntos quando Sam se mudou pela primeira vez. Depois disso, não tivemos uma atualização até uma semana depois. Um detetive diferente nos ligou e informou que a identidade do homem na foto conosco não era Sam. Eles disseram que um membro da família o reconheceu como seu filho desaparecido, que estava ausente por quase um ano. Depois disso, o caso ficou muito mais complicado e não tínhamos muitas informações úteis, porque o cara basicamente mentiu sobre tudo o que nos contou. Depois de um tempo, perdemos o contato e deixamos de receber atualizações. Até onde sabemos, o homem era apenas um cara comum que estava morando com seus pais, e de repente, desapareceu sem motivo conhecido. Ele nunca voltou para nossa casa e não tenho certeza se ele foi encontrado ou não. É definitivamente a experiência mais interessante e assustadora que já tive, só de pensar que eu estava vivendo na mesma casa de alguém que inventou uma identidade completamente falsa e estava legalmente desaparecido me dá arrepios toda vez que penso nisso. É difícil não supor que esse homem estava tentando se esconder da polícia por algo que ele tinha feito ou ainda estava fazendo. O Craigslist quase nunca é o primeiro lugar que eu vou quando preciso comprar algo, mas às vezes você pode encontrar boas ofertas em coisas que, de outra forma, seriam muito caras. Na época, eu estava procurando por equipamentos de ginástica, pesos e máquinas, que são realmente caros para comprar novos, então o Craigslist era a maneira perfeita de encontrar usados por um preço acessível. De qualquer forma, eu rolei o site por alguns dias antes de encontrar um anúncio que parecia muito bom. Era um conjunto de pesos por um preço bastante atraente e o anúncio tinha sido postado apenas algumas horas atrás. O nome da pessoa que postou era Mary, então enviei um e-mail dizendo que estava muito interessado no conjunto de pesos e gostaria de pegá-los o mais rápido possível. Mary respondeu alguns minutos depois, dizendo que estaria disponível naquela noite, quando chegasse em casa do trabalho, por volta das 7 da noite. Era um pouco tarde, mas não era grande problema para mim, já que eu os queria o mais rápido possível. Eu concordei e ela me respondeu com o endereço. Claro, antes de ir, eu pesquisei o endereço para saber onde era e como era a casa. Ficava a uns 20 minutos de distância, em um bairro pequeno que eu conhecia, pois um dos meus amigos costumava morar nas proximidades. A casa era de tamanho regular e não tinha características definidoras, exceto pelo fato de parecer bastante antiga. Mas nada parecia estranho ou me deu mais vibrações. Naquela noite, dirigi até lá e estacionei na lateral da casa, perto da caixa de correio, e me aproximei da porta da frente, que já estava aberta. Eu não queria simplesmente entrar na casa, então bati na porta aberta algumas vezes para chamar a atenção deles. Um momento depois, um homem desceu pelo corredor. Eu lhe disse que estava lá para encontrar Mary e olhar para os equipamentos de ginástica que ela havia anunciado no Craigslist. O rosto do homem se iluminou e ele disse para eu entrar. Ele me disse que Mary estaria lá em alguns minutos, pois estava trocando de roupa depois do trabalho. Isso definitivamente me deixou cauteloso, mas ele parecia genuíno e convincente, então o segui até a sala de estar, onde havia um conjunto de pesos no chão. No entanto, além dos pesos, não havia mais nada na sala. Nenhum móvel, nenhuma decoração. Nada.
Achei estranho, mas o homem me disse que eles estavam no processo de se mudar e, por isso, estavam vendendo os pesos. Ainda cético, dei uma olhada neles por um segundo, mas logo notei que faltavam algumas placas de peso. Perguntei a ele se aquilo era tudo, pois parecia haver mais nas fotos. Ele sorriu novamente, dizendo que Mary talvez soubesse onde estavam as outras, mas então ele simplesmente ficou parado me olhando. Fiquei realmente desconfortável e pedi a ele para verificar com Mary e avisá-la de que eu estava lá. Ele esperou por um momento e depois concordou, subindo as escadas. Obviamente, eu estava começando a ficar preocupado que Mary nem fosse uma pessoa real nesse ponto, então fiquei ouvindo atentamente para ter certeza de que ele estava falando com alguém. Depois de alguns segundos de silêncio, fui até o pé das escadas e olhei para cima. O homem estava parado lá em cima, apenas olhando para a parede, provavelmente esperando lá para fazer parecer que realmente tinha ido perguntar a alguém. Entrei em pânico, sabendo agora que tudo isso era uma mentira e que eu estava no meio de algo horrível. Comecei a caminhar rapidamente em direção à porta da frente, tentando não alertar o homem. Mas, assim que me virei, ouvi passos pesados correndo escada abaixo. Ele gritou para eu esperar enquanto corria para fora da porta da frente e ao redor da lateral da casa. Estacionei em um lugar seguro após sair do bairro e liguei para a polícia para informar o que aconteceu, na esperança de que eles conseguissem descobrir o que estava acontecendo. Eu realmente não sabia qual era o plano do homem, mas estava confiante de que ele estava tramando algo. Os policiais vieram até minha casa e eu forneci mais informações. Eles me disseram que ninguém morava naquela casa há mais de um ano, o que me deu arrepios, é claro. No entanto, eu não pude fornecer muitas informações úteis além de uma descrição do homem e, além disso, eles só tinham os pesos que ele havia colocado na casa vazia, que poderiam ter impressões digitais. Me preocupa que ele ainda possa estar por aí, tentando atrair pessoas para casas abandonadas, mas também estou aliviado por ter conseguido sair de lá antes que ele fizesse o que quer que estivesse planejando. Eu tinha acabado de me formar na faculdade e precisava de um lugar pequeno para ficar enquanto procurava um novo emprego. Trabalhava meio período em um pequeno supermercado, mas agora que me formei, era hora de começar a procurar um emprego melhor. De qualquer forma, os apartamentos eram muito caros para alugar sozinho, então eu estava principalmente procurando lugares com quartos extras para alugar. Eu sabia que seria estranho morar na casa de outra pessoa por um tempo, mas sinceramente não tinha muita escolha. Meu antigo colega de quarto da faculdade sugeriu procurar no Craigslist, já que a maioria dos outros sites na época não permitia postar quartos individuais em uma casa, ou talvez fosse realmente difícil encontrá-los. De qualquer forma, o Craigslist parecia ter toneladas de opções para escolher, então eu continuei com ele. No entanto, depois de alguns dias, comecei a ficar frustrado, pois ninguém respondia às minhas solicitações e aqueles que respondiam apenas se desculpavam e diziam que já estava alugado. Mas então, na manhã de sábado, um novo quarto surgiu. Era perto, barato e parecia bem legal. Na descrição, um homem chamado Tom estava anunciando como uma casa grande com um quarto extra para alugar, que também tinha um banheiro e um closet separados. Isso parecia perfeito para mim, então enviei um e-mail expressando meu interesse e fui para o trabalho. Eu sabia que o anúncio havia sido postado naquela manhã, então me senti confiante de que fui o primeiro a entrar em contato com ele. Na minha pausa para o almoço, verifiquei meus e-mails e Tom respondeu, pedindo para eu ir lá ver naquela tarde. Eu sabia que ficaria cansado depois do trabalho, mas também realmente queria aquele lugar, então concordei e combinamos um horário. Depois do trabalho, fui direto para lá, que estava a apenas cerca de 10 minutos de distância. Por fora, a casa parecia muito agradável, sinceramente, parecia apenas uma casa comum de um bairro de tamanho médio. Estacionei na rua lateral e fui até a porta da frente, que já estava aberta. Não queria apenas entrar na casa, então bati levemente na porta.
Depois de 30 segundos, bati novamente, um pouco mais forte desta vez. 1 minuto depois, peguei meu celular para enviar uma mensagem de texto para Tom, mas antes de enviar, ele abriu a porta e me convidou para entrar. Imediatamente, notei que ele estava suando muito, como se tivesse acabado de terminar um longo treino, e ele cheirava terrivelmente. Não queria ser rude, então apenas ignorei isso. Ele começou a me mostrar a área térrea, me mostrando a cozinha e a sala de estar. Ele mencionou que não usava essas salas com frequência, então eu não precisaria me preocupar em atrapalhar. No entanto, pelo aspecto das salas, parecia que ele as usava com muita frequência. Pratos sujos estavam empilhados na pia e o sofá estava manchado por todo lado. Eu realmente não gostei de como a casa estava suja, e era estranho porque nas fotos parecia muito limpa. Uma coisa que lembro especificamente é que a sala de estar tinha um sofá de couro marrom na foto, mas o sofá que estava lá era preto. Eu pensei que Tom provavelmente usou fotos da casa de anos atrás, antes de vendê-la. Fiquei um pouco chateado com a falta de honestidade, mas o que realmente importava era o meu quarto, que ficava no andar de cima. Tom me guiou até a escada e parou quando chegou embaixo dos degraus, fazendo um gesto com a mão como se quisesse que eu subisse primeiro. Senti uma sensação estranha e desconfortável enquanto subia a escada, pois Tom não me seguia. Ele ficou lá embaixo e sorriu, dizendo que meu quarto era o primeiro à esquerda. Continuei até o topo e dei alguns passos pelo corredor antes de ouvir um baque suave vindo de trás da porta que deveria ser o meu quarto. Olhei para baixo, de volta para as escadas, para Tom, cujo sorriso havia desaparecido completamente. Ele respondeu em um tom irritado, dizendo que era apenas um de seus amigos passando a noite para eu não me preocupar. Em seguida, ele insistiu para que eu entrasse e verificasse o quarto, pois ele tinha certeza de que eu iria gostar. Eu estava definitivamente nervoso naquele momento, até assustado. Por que ele não me disse que alguém estava aqui? Parecia algo que eu deveria saber. Tudo estava se somando e tudo o que eu queria era sair dali o mais rápido possível. Eu tentei agir com confiança e comecei a descer as escadas, explicando que o lugar não funcionaria para mim. Ele não pareceu gostar dessa resposta e moveu o corpo para bloquear a maior parte das escadas. Eu fiquei alguns degraus de distância e disse firmemente que precisava sair. Ele me pediu novamente para verificar o quarto pelo menos para ver se eu gostava, e novamente eu disse que não estava interessado. Ele me olhou por um momento e, para minha surpresa, sorriu e disse ok, afastando-se. Eu rapidamente passei por ele e saí pela porta da frente. Não sei o que estava acontecendo naquela casa, mas algo não parecia certo. Até me senti sortudo por ter conseguido sair tão facilmente, porque naquele momento, achei que teria que forçar minha saída. Verifiquei o Craigslist algumas horas depois e o anúncio havia sido removido. Ainda me pergunto quem ou o que estava naquele quarto lá em cima. Para tudo o que sei, poderia ter sido apenas um quarto vazio, mas algo me diz que era algo muito pior.